Olha nós aqui novamente. No último vídeo falamos sobre infertilidade. Para quem ainda não assistiu, corre aqui, assine o canal e ative o sino para os próximos vídeos. O tema desse vídeo é interessante e engraçado, então acompanhe até o final, que além de se informar, você também vai rir um pouquinho. O tema de hoje é engravidei. Como lidar com as mudanças de corpo e comportamento? Quem aí não conhece uma grávida estressada ou com medo de engordar e não voltar ao peso? Então vamos ajudar vocês a entenderem o que acontece com o corpo da mulher e como lidar com essas alterações. Costumamos escutar das pacientes: estou grávida, meus seios estão enormes, meu quadril aumentou. O que está acontecendo afinal? Pois é, o que acontece realmente é que a gente tem na gestação uma bomba hormonal. Aumento de HCG, todo mundo sabe, mas além disso o estradiol aumenta em torno de 50 vezes e a progesterona até 10 vezes. E por isso a gente costuma observar náuseas e outras alterações relacionadas a esse momento. O que acentua também com déficit de vitamina B6 e o HCG pode reduzir o peristaltismo, provocando obstipação. Uma alteração muito curiosa é a mudança de paladar. Aconteceu comigo, inclusive, né, Nicole? A Nicole presenciou muito da minha gestação e eu até perguntei pro meu marido: o que você lembra que foi muito marcante na gestação? Ele falou irritabilidade, com certeza. Sim, sempre. Mas a mudança de paladar foi bem marcante. Nós até que eu não tive tanto. Não. Praticamente um dia só. Mas a mudança de paladar foi bem marcante. Alguns alimentos eu não conseguia aceitar. Tinha uma predileção por outros. Sim. Outra coisa que aconteceu foi uma compulsão alimentar, uma vontade de comer mais carboidrato, e daí eu fui: Nicole, Socorro! o que eu faço? Acho que eu tô ganhando peso. E foi o que eu te falei, né, Thaís? O primeiro trimestre não tem essa necessidade de ficar ganhando muito peso, uma média de 1 quilo, 1,5 kg. E você estava batendo os 2 quilos, né? Quase. Mas eu preciso engordar mesmo, né? A gente vê que tem muita paciente ou que fica muito neurótica, eu não quero ganhar peso, que depois isso vai ficar, vai atrapalhar o meu corpo. Realmente é necessário engordar, então? Sim, com certeza. É necessário o aumento de peso. No primeiro trimestre, aquilo que eu te falei. A gente pode ganhar até 1 quilo, 1,3 kg, ou até nem ganhar peso. Tá ok. 1,5 kg não, né? Ok, né? E a partir do segundo trimestre, interessante seria o aumento de peso de 200 a 400 gramas por semana. Lógico que vai depender muito do peso da paciente antes da gestação. Então, se ela já tiver um sobrepeso, uma obesidade, a gente aconselha um total de 8, no máximo 10 quilos. Se a paciente for já um peso eutrófico, normal, mais ou menos de 7 a 12 quilos, essencial. E falando em alimentação, o que a gente vê é uma alimentação hoje rica em refinados, carboidratos, né? Alimentação inflamatória. O que isso pode gerar? Como é que isso funciona hoje? Então, a alimentação mais inflamatória, mais rica em alimentos industrializados, em açúcar refinado, carboidratos de alto índice glicêmico, pode sim interferir, principalmente no paladar também da gestante, no início. Então, aquelas gestantes que enjoam muito, tem muita náusea, tem que reparar como que estava a alimentação dela antes de engravidar, né? Então, isso vai interferir muito nesses sintomas. Inclusive, daqui a pouco eu vou dar umas dicas para vocês sobre o que fazer quando tiver enjoos e náuseas, mas pode prejudicar também a parte de formação do bebê no início, no primeiro trimestre, né? Mas o que você vê, Nicole? A justificativa das mulheres para estarem ganhando peso. O que acontece? As mulheres sempre querem uma desculpa para estar comendo tudo sem culpa nenhuma. E quando elas engravidam, eu posso comer tudo. Quando elas engravidam, qual é a desculpa maior? Olha, minha barriga já vai aumentar de qualquer jeito. Então, eu vou comer tudo que eu quero, né? Eu vou comer tudo que eu quero, porque já vai aumentar mesmo. E também tem a parte da cultura familiar. A parente ficou grávida e todo mundo vai e leva um monte de mimos. Então, bolo, pão de queijo, quitandas. Você pode, no geral, você pode. Isso, Isso os é antigos, bacana. né? Não é legal, gente. Porque piora esses sintomas do início da gravidez. E a gente sabe que tudo é nutriente, da base de nutriente. Então, o bem-estar da gestante e o desenvolvimento e crescimento do neném vai depender muito de qual vai ser a alimentação da gestante. Olha a responsabilidade, Muita hein? responsabilidade, gente. Então, assim, procure uma alimentação muito colorida, muito saudável, porque realmente isso vai influenciar tanto no paladar da criança na adolescência, na vida adulta, quanto também de doenças futuras, como diabetes, aterosclerose, né, pressão, hipertensão, tudo isso vai interferir. Fora a dificuldade de voltar ao peso depois, né?
fora essa dificuldade. Então, tudo lindo, grávida, feliz, mas aí começam os enjoos, as náuseas, a azia. Como lidar com isso? O que é melhor comer? Dá umas dicas para as nossas pacientes futuras. Vão passar por isso ou estão passando por isso, né? Quando começa? Quando é que isso termina, por favor? Geralmente a náusea, enjoo começa na sexta semana e acaba por volta da 14ª. Por isso que elas começam toda felizes e vai começando a enjoar. Mas enfim, o que eu falo para minhas pacientes? Gente, conselho que super dá certo. Evita alimentos quentes, gordurosos, açúcar, porque isso vai piorar. Ficar mais de 3 horas sem comer também, né? Ficar em jejum porque tá enjoando, não consegue comer nada, eu vou ficar muito tempo sem comer. Isso piora, sim, os sintomas. E uma dica muito importante é dar preferência para alimentos azedos, tipo cítricos. Então, você fala, às vezes não consegue nem beber água. Eu falo, pega uma jarra, põe bastante gelo, espreme limão. O gengibre também é antiemético, então é excelente dica. Você pode pôr essa água com gelo, limão, bem geladinha e vai tomando nos intervalos, principalmente 15 minutos antes das refeições, que já vai ajudar nessa digestão e também a aceitação de outros alimentos. Outra dica também são alimentos secos, então torradinhas, bolachas. Você fala, às vezes não tá conseguindo comer nada, vai pro sequinho. Infalível. E também, às vezes, acorda tonta porque não tá comendo direito, deixa a bolachinha de água e sal ou a torradinha ao lado da cama. Acorda, exatamente, acorda, come um pouquinho, na verdade para não ficar tonta, para conseguir segurar. Aí chega, acorda, coloca no copo gelo, limão, um pouquinho de gengibre e vai tomando para ver se consegue ingerir o restante dos alimentos, né? E também tem as laranjinhas, que vocês pegam umas polpas de fruta mais azedinhas, bate, coloca naquelas saquinhos de laranjinha e vai chupando durante o dia, e daí também vai ajudar bastante. Outra coisa também, cuidado com cheiros fortes de produtos de limpeza, perfume, evite ter em casa, troque tudo, tire o cheiro, piora. Pior é enjoar do cheiro do marido. E que acontece muito, e acontece bastante do cheiro, fala, não quero nem olhar. Não aconteceu. Não aconteceu, que bom. Todos sabem da importância do ácido fólico para a gravidez. Sim. Existe algum problema em relação ao excesso desse ácido fólico? Isso é bem interessante, né? Porque a gente fala muito em ácido fólico, aí eu vou fazer um parênteses aqui, então explicar qual a importância dele nesse processo. Na verdade, o ácido fólico ele tem papel determinante na formação do tubo neural do embrião. E um dado muito legal é por que se começa a reposição antes, né? O indicado é iniciar 3 meses antes da gestação, do desejo, da concepção. Mas sabe por quê? Porque o tubo neural é formado entre 25 e 27 dias de gestação. E a maioria das mulheres que não programam, né, nem sabe que está grávida, ou seja, perdeu essa janela de oportunidade para otimização e impedir malformação congênita. Esse processo acontece através da metilação do DNA. Isso significa que a gente tem ele como fator importante na formação do código genético desse feto. Ou seja, estabilização do DNA, mudança da expressão do gene, impedindo uma formação congênita. Exatamente, com essa metilação. E ainda temos a vitamina B12, que é bem importante, e a vitamina B6. Então fica ligado que essa não é só ácido fólico, tá? Nós temos inclusive estudos que comprovam que a gente pode avaliar os níveis, né, o quão adequado está sendo essa metilação do DNA através da homocisteína, que é um marcador inflamatório. E quando existe deficiência dessas vitaminas, a gente vai ter aumento de homocisteína. Então a reposição do ácido fólico é essencial. A questão é que muitas vezes a gente vê o excesso, como a Nicole pontuou. Sim. E o excesso de ácido fólico pode gerar redução de zinco, isso gera aumento de náusea também. Muitos pacientes falam, por que eu estou enjoando tanto, a gente faz de tudo, não dá certo. Talvez pode ser um déficit de zinco, mesmo pelo excesso de ácido fólico. Fica a dica. E algo bem recente, que a gente tem visto maior prevalência por conta do uso dos testes genéticos em consultório, é uma mutação por conta de um polimorfismo do MTHFR, que é uma enzima que metaboliza o ácido fólico, ou seja, quebra o ácido fólico e transforma ele na forma ativa. Algumas mulheres têm essa mutação e não vão conseguir, portanto, os benefícios que o ácido fólico proporciona. Sim, aí a gente tem uma forma de manipulação mais quebrada, que é o 5-metilfolato, que a gente utiliza bastante, que não precisa pôr em alta dosagem, igual o tradicional. Pois é, forma ativa.
Então, por isso, a gente tem hoje um recurso que é o teste genético. Na verdade, é um teste de custo mais alto, porém de muita eficiência para descobrir esses casos, né? E a gente trabalha... A gente consegue trabalhar de forma mais assertiva, com portanto. certeza. Essa mutação que a gente citou aqui tem relação, inclusive, com o risco aumentado de autismo. Então, fica um dado bem interessante. E pegando o gancho daquelas vitaminas essenciais para metilação, como B6, B9, B12, elas também vão ser muito importantes para a prevenção de futuras patologias como aumento da adiposidade, resistência insulínica, algumas autoimunes e também a parte de hipertensão arterial, hipertensão lá arterial. Na vida adulta. E esse sono e cansaço excessivo da gestante, Thaís? O que acontece? Um dos fatores importantes é a gente falar de função tiroidiana. A tireoide a gente não citou até o momento, mas ela com certeza é uma glândula onde a gente tem que voltar a nossa atenção para ela na gestante. O hipotireoidismo, ou seja, a baixa, né, de hormônios circulantes e entrando na célula, ele já pode até dificultar a engravidar e induzir abortamento também. Mas na gestação, o hipotireoidismo, mesmo subclínico, deve ser tratado segundo alguns estudos. O que a gente pode fazer para melhorar isso é, por exemplo, a reposição de iodo, né, Nicole? Tem um estudo que mostra que a reposição de iodo várias semanas antes da gestação é interessante e, inclusive, ele compara isso com a ingestão de sal iodado e não há comparação entre os dois, realmente a reposição de iodo é o indicado, então vamos avaliar isso melhor, gestantes. Eu vejo que você pede muito para os pacientes aferirem a temperatura basal. Como que é isso? Pois é, a temperatura basal, na verdade, ela mostra um reflexo do metabolismo celular. Então, o ideal é que a gente tenha a temperatura acima de 36,5 do nosso corpo. Eu peço para as pacientes medirem 5 dias seguidos, consecutivos, a temperatura ao acordar. E se a gente fizer uma média e estiver abaixo de 36,5, com certeza temos alteração da função da tireoide. Então aí você pode fazer isso em casa e caso esteja alterado, vale procurar ajuda. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado desse quarto vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta ou sugestões, manda pra gente. Se inscreva no canal, não se esqueça, que vamos estar respondendo a todas. Obrigada. Até a próxima.